na criação das minhas filhas, o que eu percebi que tudo que foi feito, Deus é tão perfeito na minha vida, César, eu acredito que é da mesma forma na sua, que quando eu tive as minhas filhas, eu percebi que tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha visto até então, foi uma preparação divina, preparação de Deus mesmo, para que eu pudesse dar o meu melhor para as minhas filhas. Até o sentimento desenvolvido em mim, que trazia essa culpa. Quando eu comecei aí, a Carol, ela tinha um desenvolvimento específico na escola, eu era chamada para receber elogios, que a Carol tem esse comportamento, que a Carol lidera, que a Carol isso, que a Carol aquilo. E aí, de certo modo, aquilo me trazia assim, ai, nossa, tô com dever cumprido. Então, na minha percepção, nossa, essa menina é um gênio, nossa, eu devo ser uma mãe maravilhosa, nossa, nossa. Só que o que eu não percebi? Se vocês se virem nisso que eu tô falando, eu queria muito que vocês compartilhassem aqui para que eu não fique sozinha nesse sentimento que eu vivi lá. Não é possível que foi só eu que vivi esse sentimento de cobrança externa. E aí, o que acontece? Eu não sei se você já ouviu falar em gerações. Existe, o César falou assim, olha, existe um contexto, existe um momento social que o seu filho vem e você está naquele momento vivendo. Então, existe uma cobrança externa e uma cobrança interna sua. E aí, isso entrando em conflito. E naquele momento, você criando o seu filho. E aí, o que acontece? Com 22 anos, eu estava no momento da minha vida. E eu sou da geração Y. Eu vim meus pais eram da geração X, então a perspectiva social deles, eles se importavam muito, é uma geração, a geração X se importa muito com a aparência. Eu até brinco, olha as fachadas da casa, são fachadas maravilhosas, só que você entrar, talvez os quartos não são tão arrumados. Por que se tinha esse comportamento? Porque era muito importante eu parecer ser uma família boa, eu parecer ser uma família de margarina, aquelas propagandas bem lindas, sabe? Lá que você sentava na mesa, tudo lindo, tudo perfeito. É uma geração que era tudo, tinha que ser dessa forma. Aí vem a minha geração, que olhava aquilo e falava assim, opa, minha fachada é bonita, mas dentro de casa não tem isso. Aí a gente começa a um nível vou contrário a isso. A minha casa, quando eu formar minha família, não vai ser desse formato. Então, eu e meu marido viemos dessa transição da geração X para Y. E aí, em 2000, quem nasce? A Carol, que é uma geração o quê? A geração Z, que tem outra expectativa, é outro mundo, é outro planeta. E olha que eu tenho aqui em casa 4 gerações diferentes, porque aí depois vem a Sofia, que é o quê? A geração alfa, com outro formato, tudo diferente. E a escola continua a mesma lá da Revolução Industrial, as pessoas sendo condicionadas a instruir nossos filhos daquele formato. Então, eu cheguei na escola, tinha isso. Aí eu falava, meu Deus, a Carol. Aí veio a Sofia, e foi quando eu parei, gente. Olha a diferença. Eu fiquei 10 anos exigindo e fazendo alguns comportamentos com a minha filha mais velha. E quando deu 10 anos, veio a Sofia. Quando foi a época da Sofia para a escola, eu recebi um choque. Olha, a Sofia não se desenvolve assim, a Sofia não se desenvolve assim. E aí eu fiz esse comentário que o César fez. Falou que é o que acontece. Uma pessoa sem consciência, sem perceber temperamento, sem perceber perfis, sem perceber gerações, sem perceber toda essa cobrança. Eu comecei a olhar e falar assim, peraí, o que eu tô errando? Aí eu já trouxe a culpa para mim. Falei, o que eu tô errando? O que é que eu tô fazendo nesse universo aqui? Que ela tem as mesmas condições, ela tá no mesmo lugar, só que o efeito sobre ela, sobre isso tudo, não tá funcionando. Ela teve dificuldade. A Carol andou com 8 meses, a Sofia foi andar com 1 ano e meio. Aí eu já comecei, peraí, o desenvolvimento é diferente. A Sofia foi falar com 3 anos, a Carol, com 6 meses, ela falava, dava até medo, porque se você visse uma criança 6 meses falando, você falava, por que essa menina tá falando? Então foram exigências e tudo diferente. Mas aí o que acontece? Eu jurava que, não, eu acertei com a Carol, porque aí você pensa assim, o resultado final na escola, né, era um parâmetro de quê? De prova. Eu imaginava que aquilo era o quê? Não, é assertividade. E aí eu te pergunto, como é que você hoje enxerga seu filho e olha para ele, como que você entende se ele está tendo resultado positivo ou negativo, se aquilo é bom ou não? Porque o que acontece? O que eu descobri a Carol, quando estudava desse tanto, era porque eu e o Henrique estávamos estudando para concurso. Toda vez que a Carol olhava para mim e para o Henrique, a gente estava com o livro na mão. Hoje, a Carol, se a gente não cuidar, e ela também, inconscientemente, ela fica lendo sem parar. E aí, se você me perguntar, esse comportamento, ele é bom ou ruim? Depende. Entende? Então, peraí, por que ela foi levada a um grau de exigência tão alto que ela precisava ser a melhor da sala? Quem é que ela estava chamando a atenção? Para quem que ela queria mostrar aquilo? E aquilo era saudável?
Entende? E a Sofia, por que, que ela foi mais lenta no desenvolvimento? Isso era prejuízo ou não era prejuízo? Aos olhos de quem? Então, assim, quando eu comecei a perceber as minhas filhas com as diferenças que elas têm, percebendo tudo, o universo que elas estavam ali vivendo e as exigências que elas foram tendo durante esse período de desenvolvimento, eu pude, como mãe, entregar o que elas precisavam e não o que eu acreditava que elas precisavam. Não sei se faz sentido para vocês esse enredo que eu trouxe, César. Total, total, Lili, total. A gente está numa escola ainda muito atrasada para o modelo que nós temos de educação hoje. Você trouxe uma coisa muito interessante, porque o balizador da maior parte dos pais é a vida autônoma, só apenas a vida autônoma. Então a criança tem que ir bem na escola, tem que se preparar para um bom emprego. Isso significa se eu fui ou não um bom pai, se eu fui ou não, se eu dei ou não uma boa educação. E na verdade a gente não olha para a vida afetiva, a vida emocional, a vida dentro do seio, do núcleo, para preparação realmente para ser humano. E a gente perdeu esse olhar, né? Há muito pouco tempo a gente não tinha papos como esse aqui, como que a gente está tendo, de entender muitas coisas que são fundamentais e mais importantes do que na escola. Minha esposa entrou aí, a gente já pensou várias vezes em fazer homeschooling, né? O que é o homeschooling? É educar a criança dentro de casa, é trazer a escola para casa. No Brasil, infelizmente, não é possível, tem outras formas, mas a gente já buscou fazer o homeschooling para elas terem um pouquinho mais de atenção. Eu tenho uma filha com dislexia, que a escola não está, por mais que seja adaptada, não, a escola não está preparada para receber ela nas questões que ela tem, nos desafios que ela tem e conseguir incluir ela, não é inclusivo. Né? E isso, quantas crianças não têm diagnóstico e que têm os seus desafios e que têm nas suas relações afetivas, às vezes, né? Não, mas a gente está sempre olhando para a Bhaskara, para essas questões. E, então, a função do pai é ensinar a afetividade, ensinar a humanidade, coisas que a gente não vai ter na escola ainda, pelo menos no tempo de hoje, não tem. Essa é a função do pai, entender o seu filho no seu momento, como você disse, o que essa criança está querendo chamar de atenção, o que essa criança está buscando com esse tipo de atitude, o que tem de intenção por trás desse comportamento. A gente, dentro das relações, vai percebendo como cada filho vai se manifestando, vai criando as suas estratégias para enfrentar os desafios da vida, para se posicionar tanto em relação às ameaças que ele percebe, como em direção ao prazer que ele tem. Cada um vai se paramentar de um jeito, com uma forma de ser, com uma instituição de ser, que vai dando a cara da personalidade.